Bom dia, boa tarde, boa noite. Aula 5 da turma da Engenharia Civil Física Teórica 2. Hoje nós vamos apresentar o tema da análise do movimento dependente de duas partículas, tá? Isso é muito usado na dinâmica também. Então é o seguinte, pessoal. Muitas vezes você tem corpos ligados por cordas, né? Passando por polias, fazendo às vezes sistemas bastante complexos, né? Inclusive, por exemplo, o princípio do guindaste numa construção civil, ele obedece esse princípio da dependência dos movimentos, tá? São sistemas de polias com contrapesos para você poder içar, né, cargas pesadas, não tendo que fazer o peso, exatamente a força igual ao peso da carga, né? Isso já é conhecido desde a época dos gregos, né? Tem várias lendas sobre essas chamadas máquinas, né? Polia, talho exponencial, associação de polias, tal. Então, você pode, por exemplo, içar um saco de cimento tranquilamente para o terceiro andar de um prédio usando, por exemplo, 3 polias, né? Você vai dividir o peso em 8, né? Então, em vez de você subir 50 quilos, você vai subir só 4, sei lá, 50 por 8 dá 6 quilos e pouco, né? Você só tem que ter uma corda bem grande, né? Bem longa. Mas então, esses sistemas de corpos ligados por cordas mostra que o movimento de uma partícula depende do movimento da outra partícula que está acoplada nessa, tá? Então essa ligação em geral é feita por cordas e cabos, né? Esses cabos não se deformam, tá? Na prática eles se deformam, mas aqui a gente não vai se deformar. Então um exemplo é esse cara aqui, por exemplo, né? Se aqui se o bloco A descer, o bloco B vai subir, tá? Estão ligados por uma corda, tem aqui uma polia, beleza? Como que você analisa isso, tá? Veja bem, pessoal, presta bem atenção, tá? Você tem que localizar no desenho a polia que está imóvel. Imagina o sistema se mexendo, qual polia que não se mexe, tá? Então aqui nesse caso é muito simples, né? Se o sistema pode subir e descer, essa polia aqui nunca sai daqui, tá? Então, nós vamos localizar os corpos a partir do ponto fixo, tá? Como que eu faço isso? Eu parto do ponto fixo e traço uma reta orientada, olha a seta, que aponta, sai, esse vetor sai do ponto fixo, ele aponta na direção do corpo que eu estou estudando e ele é paralelo ao movimento do corpo, tá? Então, se o corpo vai andar aqui, aqui é paralelo a essa linha aqui, tá certo? Então, vou repetir. O vetor sai do ponto fixo e ele tem uma seta que aponta na direção do corpo que eu estou estudando, tá? Eu faço um vetor para cada corpo. Aqui eu faço outro vetor, sai do ponto fixo e aponta para o corpo, tá? Tem que partir de um ponto fixo. Se você escolher uma polia que se move, vai dar tudo errado. Então, eu quero que você tenha bom senso e localize no sistema uma polia que não se mexe, tá certo? Um ponto que não se mexe, beleza? Bom, então como é que se analisa isso aqui? É muito simples. Você analisa o tamanho da corda. O tamanho da corda você pode incluir ganchos e apetrechos que finalizam a corda. Ou você não quiser incluir também não precisa, mas não precisa incluir o corpo. É só incluir a corda, talvez o apetrecho que você prende aqui, você pode colocar ou não, tá? Mas, essencialmente é o seguinte, eu vou fazer uma equação para o tamanho da corda, tá? Então, nesse caso aí, o tamanho da corda, chama de L total, esse SA é em módulo, tá, pessoal? Mais esse LCD mais o SB,
tá? Depois que eu escrevo essa equação do tamanho total da corda, eu vou derivar ela, porque derivada da posição me dá a velocidade. Então, derivo o tamanho total da corda, derivo o SA, derivo o LCD e derivo o SB, tudo em relação ao tempo para achar a velocidade. Ora, por mais que isso aqui se mexa, o tamanho da corda não muda. A corda é inextensível, então isso aqui é zero. Por mais que isso aqui se mexa, esse trecho CD é sempre o mesmo tamanho, esse trecho CD. Então a derivada dele é zero. Então vai ficar assim, ó, 0 igual. Isso aqui é o VA, isso aqui é 0, isso aqui é o VB. O que eu tiro daqui então? Se eu passar o VB para lá, então VA igual a menos VB. Se eu derivar isso aqui, eu vou ter que a aceleração de A igual a menos a aceleração de B. Tá certo? Então é sempre assim que faz, pessoal. Você tem que escolher um ponto fixo e você mede a partir dele, traça o vetor posição que sai do ponto fixo e aponta para o corpo. Tá? Muitas vezes você tem mais de uma escolha. Vou mostrar aqui agora para você. Tá? Esse aqui, por exemplo, ó. Tenho dois corpos. Tá? Quais polias que estão fixas? Tá? Esta polia está fixa. Essa aqui se mexe. Esta polia está fixa. Tá? O corpo A se move na horizontal. Então o SA tem que ser horizontal. Tá? Então sai do ponto fixo e aponta para o corpo. Sai do ponto fixo e aponta para o corpo. Aqui, o ponto B se move na vertical. Então, não posso usar essa polia porque ela é móvel. Então, aqui a referência é a polia fixa. E agora eu posso... Você fala assim, professor, por que esse SB não vai até o ponto B? Porque eu quero saber mexer mais com o tamanho da corda. Porque o quanto que essa polia andar, o corpo B anda junto. Tá? Então não tem perigo. Isso aqui é uma constante, né? Tá? Então, sai do ponto fixo e vai até o SB, que é onde está presa essa polia aqui. Ele está preso nessa polia, corpo B. Tá? Repara que nesse arranjo, esse H é fixo, porque essa polia está presa, essa aqui também está presa, então essa distância aqui não muda. Tá? Como que eu escreveria esta equação? Né? Ó, comprimento fixo mais SB, comprimento fixo mais SB, comprimento fixo mais H, que a minha é fixo, comprimento fixo aqui e mais o SA. Então eu falei SB duas vezes, H e SA, tá certo? Então 2SB mais o H mais o SA é o L total, descontado o trecho fixo aqui. Nem vou escrever mais o trecho fixo, porque a derivada deles vai dar zero. Quando eu derivar isso aqui, a derivada de H também vai ser zero, vai ficar 2VB mais VA igual a zero, porque o tamanho total da corda é zero, então 2VB igual a menos VA. Portanto, 2AB igual a menos a aceleração de A. Vamos entender esse sinal. Do outro lado, no outro lado eu esqueci de analisar. O que quer dizer, por exemplo, um VA que vale 1 metro por segundo? Quer dizer que o VA é 1 metro por segundo, isso aqui é positivo. Então, está indo para lá. Quer dizer, então, que o VB é menos meio, né? Dividido por 2, menos meio metros por segundo. O que quer dizer que é menos meio? Como o SB aponta para baixo, quer dizer que está subindo. Tá? Ah, se o corpo B descer, se o corpo B descer, então VB é positivo. Se aqui, por exemplo, VB for 1 metro por segundo, então o VA vai ser menos 2 metros por segundo. Por quê? Porque o VA vai vir para a esquerda, contra o referencial. Tá certo? Então, os sinais aqui, pessoal, indicam se o movimento é a favor ou contra o referencial que você adotou. Tá bom? Mas eu posso ter feito um outro referencial aqui, ó, como exemplo esse aqui. Ó. Eu posso pegar essa polia fixa e usar para tudo. Usar para SA, também usar para o SB.
Como é que fica então o tamanho da corda? Comprimento fixo mais esse cara aqui, que seria H menos SB. H menos SB, fixo, H menos SB, fixo, H e SA. Então esse H menos SB são duas vezes, tá? Ó. Então, tamanho total. Deriva, você vai ter que, então, 2VB negativo mais VA igual a zero. Passo VA para lá, fica negativo, aí ficam positivos. Então, nesse referencial que eu adotei aqui, o que acontece? Ao contrário daquele outro. Se o VB for 1 metro por segundo, quer dizer que ele está subindo, que está a favor do referencial. Aí o VA vai ser 2 metros por segundo. Positivo, quer dizer que está indo para lá. Então, para o corpo B subir, o A tem que ir para a direita. Está coerente, tá certo? De qualquer modo, pelo fato de que eu posso escolher referenciais diferentes e mudar o sinal da velocidade, eu não uso o sinal na resposta. Eu uso a flecha. Flecha para cima, subindo, flecha para baixo, descendo. Flecha para a direita, flecha para a esquerda. Toda resposta aqui tem que ter essa flecha, tá? Indicando o sentido de movimento. Porque não importa o referencial que você tenha, você vai sempre ter o mesmo sentido das flechas, tá? Beleza? Então, você tem que, então, quais são as dicas, né? Escolher os pontos fixos como ponto de referência. O vetor posição sai do ponto de referência, aponta para o corpo que você está estudando. Você pode escolher pontos fixos diferentes para cada corpo, desde que sejam fixos, tá? A flecha tem que acompanhar a trajetória da partícula. Se ela vai andar assim, a flecha também é assim. Se ela vai andar para baixo, a flecha é para baixo. Ou na vertical, tá certo? Se um sistema vai ter mais do que um cabo, dois cabos, tem que escrever uma equação para cada cabo, tá? Sempre o comprimento fixo da corda derivada é zero. Entretanto, existem problemas que um motor está enrolando a corda. Então a corda diminui de tamanho. Então, a velocidade dL dt é negativa, igual à velocidade do motor, tá? Se o motor solta a corda, o comprimento aumenta. Então, dL dt é positivo, igual à velocidade do motor, tá? Aí depende do exercício, vai ter vários tipos de exercício, tá? Então, por exemplo, isso aqui, ó. Determine a velocidade do bloco A, mostrado na figura, considerando que o bloco B sobe com 6 pés por segundo para cima, tá? Ele está subindo aqui, né? Pessoal, na prova, no exercício lá da lista, o exercício está assim, tá? Você não tem um referencial. Nos exemplos, isso aqui é um exemplo, o referencial está lá no exemplo, mas eu dei o jeito de apagar aqui para não aparecer. Você tem que escolher o referencial, tá? Em geral, ele não é dado. Você coloca onde? Coloca nos pontos fixos, tá? Nesse desenho aí, quais são os pontos que não se movem? Pontos de referência, tá? Únicos, nós temos dois, ó. Essa polia não se mexe, essa polia não se mexe. Então eu faço uma linha aqui. Daqui eu traço, o vetor sai do ponto fixo e aponta para o vetor. Certo? De novo, sai do ponto fixo e aponta para o vetor, para o corpo. Tá certo? Esse ponto aqui eu chamei de E. E aqui, sai, né, do ponto fixo e vai até o corpo B. No caso aqui, ele preferiu parar aqui,
Porque essa corda, esse trecho aqui, tem que ser igual a esse por causa que o corpo B subir sem entortar, tá certo? Então, como ele sobe sem entortar, esse trecho aqui é meio que nunca muda. Quando esse cara chegar aqui em cima, não dá mais para subir, tá certo? Então, qual é o tamanho da corda? Ó, SA mais uma constante, mais SB mais uma constante, mais SB mais uma constante, mais SB mais uma constante. Então eu falei SA uma vez e falei SB 3 vezes, tá certo? Então SA mais 3 SB igual ao tamanho da corda. Esse tamanho aqui é uma constante, então esse tamanho não pode mudar. Se o A aumenta, a B diminui e assim por diante. Derivando, eu vou ter o quê? Que VA mais 3VB é igual a zero. Então o VA é menos 3VB. Só que o VB é 6 pés por segundo. Mas ele está contra o referencial. Ó, contra. Então é menos 6. Então você põe aqui menos 6. E o VA então vai ser 18. Se o VA é positivo, quer dizer que ele está a favor do referencial. Então ele está descendo. Tá? Então a tua resposta tem uma flecha para baixo. Não pode esquecer esta flecha, senão você perde 50% da questão. Tá? Tá claro isso? Ficou claro esse exercício aqui, pessoal? Beleza? Vamos fazer mais um. Esse aqui. Ó. Aqui eu já coloquei referencial, porque dá muito trabalho apagar isso aqui. Este cara é o único ponto fixo do sistema. Tudo isso aqui se mexe. Essa polia se mexe, tá? Então, a partir desse ponto fixo, eu vou traçar todos os S's. Ó. SA vai até o corpo A, onde tem corda, né? O SC vai até o corpo C e o SB vai até o corpo, essa polia aqui, que tem um corpo B aqui, tá? Esse trecho aqui é fixo, então não precisa incluir. Qual é a novidade aqui? Eu tenho duas cordas, tá? Duas. Tem que escrever duas equações, uma para cada corda. Então, olha, a primeira corda, tá? SA mais constante, mais SC mais constante, mais SC mais constante, igual a L. Então eu falei SA uma vez e SC duas vezes. Então está aqui a equação, tá? Eu vou fazer para outra corda. Esse trecho aqui quem é, hein? Esse trecho aqui é SB menos SC. Mais constante, mais SB, mais constante, igual a zero. Então eu tenho que SB mais SB menos SC igual a constante de 2. O que acontece agora aqui? Eu dou o A, eu dou o B e peço o A. Então esse C aqui não me interessa. Então eu vou eliminar o C. Então aqui, ó, vou multiplicar tudo por 2 aqui. Ó. Porque vai ficar 2SB com mais 2SB, 4SB, menos 2SC, quando eu somar com isso aqui vai dar 0, que vai ficar L1 mais 2L2. Fica assim, então, SA mais 4SB, 2L2 mais esse L1, tá? Porque aí eu tenho menos 2 aqui, mais 2 aqui, cancela. Agora aqui eu derivo. Eu tenho aqui então VA mais 4VB, derivada do comprimento fixo é 0. Então, se eu tenho o VB para cima, que é menos 6, porque está contra o referencial, então meu VA vai dar 24. Se ele é positivo, é que ele está descendo. Então ele está caindo, porque está acompanhando o referencial. Então tem que botar a flecha que ele está descendo. Tá certo? Tá claro isso? Depois, próximo. Eu tenho aqui, estou puxando aqui o ponto A, com 2 metros por segundo para baixo.
ele quer saber qual que é a velocidade que o ponto B tem, tá? Qual que é esse ponto B? Então, pessoal, muitas vezes esses ganchos assim que você acopla na polia também soma com a corda, tá? Aqui, por exemplo, ele somou. Mas a primeira observação aqui é a seguinte: quem é o ponto fixo do sistema? Né? É essa polia aqui, né? Tá certo? Eu não poderia adotar aqui, porque ficaria um negócio aqui em função de um trecho que não apita nada. Esse trecho aqui é constante, né? Então vamos lá. Qual que seria então as equações? Vamos para a primeira equação da corda A. Tem duas cordas aqui, né? Corda 1. Eu tenho aqui, ó, esse cara aqui, ó. SC mais constante mais SB igual a zero, igual a L. Então, SC mais SB igual a L. L1, né? Que é a primeira corda. Agora a segunda corda, né? Esse trecho aqui, quem é? SA menos SC, mais constante, mais SA menos SC. Desculpa, aqui não é SA, né? Porque isso aqui pode estar, uma mão pode estar para baixo ou para cima. Esse trecho aqui é SB menos SC, né? SB menos SC, esse trecho aqui. Mais constante, mais SB. Vamos de novo, então. SA menos SC, constante, SB menos SC, constante, SB. Tá? Beleza? Então aqui eu tenho 2 menos 2 SC aqui, ó. Então eu vou multiplicar por 2 aqui, ó. Fica 2 SC, 2 SB, 2 L1. Então quando eu somar vai ficar 2 L1 mais L2. SC cancela. Aqui eu tenho 1 SA e aqui eu tenho 1 SB. Mas como aqui tem que multiplicar por 2, eu vou ter 2 SB. Então quando eu somar eu vou ter 3 SB. Então vai ficar 4 SB. Ah, porque aqui é 2, né? 2 mais... Ah, tem um aqui, ó. 2 mais 1, 3, mais 1, 4. Tá certo. L2 mais 2, L1. Aí deriva, o que eu vou ter então? Que VA mais 4VB igual a zero. Se eu sei que o VA é para baixo, está a favor do referencial, então ele é mais 2, então o VB vai ser negativo, né? Vai ficar menos 2 por 4, então o VB vai ser menos meio. O que quer dizer isso? Que ele está contra o referencial, então ele está subindo. Então, põe a flechinha lá. Esqueceu a flechinha, está errado, tá? Depois, agora começa a complicar aqui, ó. Movimentos que não são em uma dimensão só, tá? Você tem mudança de direção, tá? Então, olha, um homem localizado no ponto A, tá aqui, puxa um cofre S, que tá aqui, conforme mostrado na figura. Caminhando para a direita, com V constante, meio metro por segundo. Determine a velocidade de aceleração do cofre quando ele atingir a altura da janela. E essa altura da janela tem 10 metros. A corda tem 30 metros, então isso aqui tem 30 metros de corda. E passa pela pequena polia D, cuja altura é 15. Tá? O que acontece? Para saber, eu tenho que saber então o VY, porque é a velocidade aqui quando passa em E, e o AY, que é a aceleração de Y quando passa em E. Então eu tenho que montar uma equação para Y. Tá? Então, a equação para Y que eu posso montar aqui é a equação, a única equação que eu tenho de constante aqui é o tamanho da corda. Então daqui até aqui é 30 metros. Tá? Então, quem é essa hipotenusa? É cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, esse ponto que o homem anda para frente é a coordenada x, né? E eu, daqui para cima, onde o cofre anda, é a coordenada y. Então, esse cateto vale x. E esse cateto aqui vale quanto? Vale 15,
certo? 15. Mais o tamanho da corda, bom, aqui vale 15, tá? Então esse tamanho aqui, então esse cateto aqui, ele é, essa hipotenusa aqui, quem é? É a raiz quadrada de x quadrado mais 15 quadrado, tá? Esse tamanho aqui. Agora, esse outro tamanho aqui é quem? É 15 menos y. Tá? Então, qual que é a ideia? A hipotenusa mais 15 menos y igual a 30 metros. Tá? Então fica assim, ó. Aqui está o tamanho dessa hipotenusa, que é x quadrado mais 15 quadrado. E aqui está o tamanho desse trecho aqui, que é 15 menos y. Somando os dois, eu vou ter 30 metros. Tá? 30 metros. 30 metros. Então, a hipotenusa mais esse trecho aqui. Aí o que você faz? Tem que isolar o y. Tá? Então é assim, ó. Aqui dá 225 mais x quadrado. O y vai para lá, fica positivo. O 30 vem para cá, fica negativo. Fica 15 menos 30 menos 15. Então aqui está o y finalmente que eu consegui obter. E obtive esse y com auxílio desse dado, que o tamanho da corda é 30 metros. Tá? Bom, então agora acabou meu problema. Agora meu problema é de cálculo. Tem que derivar isso aqui em relação ao tempo para achar o Vy e colocar y igual a 10 para saber qual que é o V aqui na janela. Depois derivar de novo para achar a aceleração y, colocar y igual a 10 para saber quanto é aqui na janela. Bom, então, sabendo que o y é isso, vou derivar então, tá? Só que cuidado, pessoal. Se eu derivar aqui em relação ao tempo, eu tenho Vy. Mas se eu derivar aqui em relação ao tempo, não tem tempo aqui. Onde é que está o tempo? Está aqui dentro do x. Então, como é que você faz? Regra da derivada implícita. Você deriva a função como se x fosse a variável. Depois multiplica por dx dt. Não pode esquecer, tá? Eu vou derivar em relação ao tempo, o tempo não está aqui. Então, é a derivada implícita. Onde está o tempo? Está dentro do x. Então, depois tem que multiplicar tudo por dx dt. Não pode esquecer. Então, está aqui o y, está aqui a figura. Vou derivar, então. dy dt, que é o vs, né, o v do cofre aqui. S é de safe, né? Safe é cofre em inglês, né? O v do cofre é dy dt. Derivada da raiz é u' sobre 2 raiz. U' sobre 2 raiz. Mas eu derivei como se fosse x a variável. Mas a variável é o tempo. Opa, então multiplica por dx dt. Não vai esquecer, pessoal, tá? A derivada em relação ao tempo. O tempo não está aqui. Onde está o tempo? Dentro do x. Como é que você faz, então? Deriva como se x fosse a variável, vezes dx dt. Tá certo? Não pode esquecer. Cancela aqui o 2. Então, o vs é isso aqui. X sobre essa raiz. Dx dt é VA. Mas o VA eu tenho. Porque dx dt é a versão do ponto A aqui, que é meio metro por segundo. E o x? O x eu tenho? O x eu tenho quando o y for 10. Quando o y for 10, tá? Esse trecho aqui da corda vai valer 5. Aumentou a hipotenusa, eu tenho aquela equação, eu acho o x, né? O x vai dar 20. Tá? Só você botar aqui, ó. O y é 10, tá certo? Y 10. 10 menos 15 passa para lá, mais 15. 10 mais 15, 25. Eleva ao quadrado. 25 ao quadrado, 625. Menos 225 dá 400. 400 é x quadrado. Então, x é raiz de 400, que é 20.
Então aqui o Vs é 0,4 metros por segundo, tá? Essa é a velocidade então, quando o y for 10 metros. E a aceleração? A aceleração, meu querido, tem que derivar isso aqui. E aqui são três funções, tá? X, a raiz e o VA, tá? Você pode pensar então que é assim, ó. A raiz passa para cima, expoente menos meio. O x e o VA. Como é que deriva isso aqui? Deriva o primeiro, mantém o segundo e o terceiro. Mais, mantém o primeiro, deriva o segundo, mantém o terceiro. Mais, mantém o primeiro, mantém o segundo, deriva o terceiro. Tá certo? Então, vamos lá. Deriva o primeiro. Cai menos meio para frente, vai ficar menos 3 meios que vai para baixo. Aqui vai ficar 2x, cancela com 2, vai ficar só x. Vai ter como tinha menos, tem o menos. Só que eu derivei como se x fosse a variável. Estou derivando em relação ao tempo. Então, vezes dx dt. Está aqui. Repete o segundo, repete o terceiro. Mais, mantém o primeiro. Deriva o segundo. Mantém o terceiro. Mais, mantém o primeiro. Mantém o segundo, deriva o terceiro. Esse VA é constante. DVDA é zero. Só que não tem. Tá certo? Isso aqui é VA com VA da VA ao quadrado. Aqui é VA com VA da VA ao quadrado. Tira o mínimo aqui, faz a conta, dá isso aqui, tá? Beleza? Aí coloca o valor de VA que é meio, coloca o valor de x que é 20, tá certo? E dá isso aqui, a aceleração para cima, tá? Então, pessoal, esses problemas de duas dimensões, você tem que achar um vínculo. Escrever, então, com esse vínculo, escrever y em função de x. E aí depois você deriva. Só não pode esquecer que é derivar de relação ao tempo. Vai aparecer o x ponto aí, que é o dx dt, em todo lugar. Sempre que derivar em relação a x, tem que derivar o x, tem que colocar x ponto, tá certo? Bom, então essa aqui foi da aula 5, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula. Faça agora a lista 5 aí, tá certo? Beleza? Então, até mais.